Shalom, graça e paz. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live Café com AP. Com a nova temporada A Mosca no Perfume, nós estamos falando sobre fé e finanças. E hoje nessa live eu gostaria de conversar com você, de conhecer mais e de compartilhar alguns testemunhos, algumas coisas relacionadas a isso. Normalmente eu ministro profundamente a palavra de Deus, mas hoje eu gostaria de ter um momento mais livre à vontade para ver o seu comentário, para orar com você, compartilhar alguns testemunhos nessa área. Então, clica aqui, chama alguém para participar dessa live, eu tenho certeza que ela será muito edificante. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Para você que está chegando aqui, talvez a primeira vez ou a segunda no Café com AP, eu quero te falar que eu tenho 29 anos completos de ministério pastoral e apostólico no Brasil, fora do Brasil. Hoje eu moro fora do Brasil, obedecendo um chamado de Deus para as nações. E diariamente nós temos contato com pessoas de diversas nações. Nós estamos hoje aqui na cidade de Genebra e cada culto com 10 pessoas, tem pelo menos 3 ou 4 nacionalidades representadas. E isso é algo muito poderoso. Isso nos dá uma visão tão rica da multiforme sabedoria de Deus expressa através da igreja. Enquanto a gente vive só no Brasil a expressão da nossa querida igreja brasileira, a gente já pode ver diversas nuances, diversas características de acordo com os ministérios, com a visão que Deus deu para cada ministério local. Isso já é enriquecedor. Mas isso ainda não se compara com uma visão da igreja plantada em diversas nações. Então, estar num lugar como esse onde eu estou é um privilégio muito grande. Nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de fazer uma ilusão a respeito de lugares, de pessoas, de países. E muitas vezes essa imagem, ela nos engana, porque ela não é verdadeira. Por exemplo, quando a gente falava, ou até hoje, a gente fala em missões. No Brasil, a primeira palavra que vem à nossa mente é África. E aí a gente tem uma ideia do que é a África, né? E quando você chega em cidades como Joanesburgo, como Pretória e outras, você vê cidades enormes, cidades grandes, cidades avançadas. Da mesma forma, são pessoas que quando ouvem falar do Brasil, eles têm uma visão equivocada do nosso país. Eu não sei qual visão você tem da Europa, ou principalmente da Suíça. As pessoas acham que a Suíça é só beleza natural, chocolate, queijo, né? E dinheiro. Quando na verdade existem várias nuances deste país que é lindo e que tem todas essas qualidades, mas que são completamente desafiadoras. Existem necessidades, existem situações inimagináveis. Por isso, abra o seu entendimento, abra o seu coração porque Deus está falando. Nós temos falado sobre fé e finanças e muitas vezes nós não somos abençoados porque nós criamos essa imagem equivocada de lugares e de pessoas que nos impedem de semear e automaticamente de colher. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje e contar alguns testemunhos. Mas eu quero também saber de você qual tem sido realmente as suas maiores necessidades na área financeira. Quais têm sido as suas maiores dificuldades na área financeira. Talvez você possa dizer, eu tenho dificuldade de me organizar. Eu não suporto ter que trabalhar com uma planilha. Eu tenho dificuldade de semear, de ofertar, de dizimar. E por aí vai. Qual tem sido a sua dificuldade? Se você foi ferido por uma liderança ou se de alguma forma foi exagerada a forma como te apresentaram o assunto e você se sente acuado, você se sente inibido ou até imobilizado. Tem pessoas que elas ganham
bem o suficiente, mas nunca conseguem ter, estão sempre envoltas em dívidas. Qual tem sido a sua situação? Fé e Finanças está baseado aqui nessa temporada chamada Mosca no Perfume, em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, que fala que, assim como a mosca no perfume estraga a essência do perfume, um pouco de loucura anula a sabedoria e a honra. Se a gente voltar no capítulo anterior, a gente vê a história de um homem pobre, mas sábio, que salva uma cidade e não é reconhecido nem lembrado. Existe também uma versão que a gente deve considerar, é que esse homem era sábio e triste ou infeliz. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a infelicidade dele está relacionada ao fato de que as pessoas não davam ouvidos a ele. Você já parou para pensar que Deus é o ser mais incompreendido do universo? Nós não compreendemos Deus, tem até música disso. E a verdade é que Deus continua sendo o ser mais incompreendido do universo. Porque para compreender Deus, a gente tem que ter uma revelação que venha dele mesmo. Quando a gente vai para a palavra de Deus e vê aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, fica claro que o mal, o que é? Mas e esse bem dessa árvore? A gente pode associar esse bem à religião, no sentido pejorativo da palavra. Porque o sentido verdadeiro é religar. E é religar o que e como? Religar o homem a Deus. O homem que foi desconectado de Deus por causa do pecado é religado através de Jesus. Essa é a verdadeira religião. A falsa religião qual é? A falsa religião é aquela onde o homem busca na sua tentativa pessoal se aproximar de Deus. Isso é o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É algo que aparentemente é bom, mas na verdade não resolve. Não resolve. Toda religião humana, ela é uma tentativa do homem de se aproximar de Deus. E se isso fosse possível, nós não precisaríamos de Jesus. Por isso que o livro de Eclesiastes, quando diz que tudo é vaidade, até mesmo a sabedoria humana e a falta de limite para se escrever livros, por exemplo, por que isso é vaidade? Porque isso traz enfado e canseira. Todo qualquer livro meramente humano, ele vai trazer um conhecimento necessário para muitas áreas, mas se você se encher disso, chega uma hora que você se cansa. Agora, a Bíblia, por exemplo, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, ou qualquer livro que aponte para Deus, a gente vê o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro de mero conhecimento ou de mera sabedoria humana que vai alimentar o nosso intelecto e nos ensinar uma forma filosófica, intelectual para nos aproximarmos de Deus. A Bíblia aponta para o Criador. Ela mostra que o homem sem Deus não é nada. Ela mostra que Deus proveu de maneira unilateral o meio de reconciliação com ele. E por isso, tudo deve ser para ele, por ele, né? E para ele. A ele a glória, a ele a honra pelos séculos dos séculos. E nisso nós devemos investir a nossa vida, os nossos recursos. No que você tem investido o seu tempo? Escreve aí para mim, então. Escreve para mim pelo menos uma das suas dificuldades com relação às finanças. Talvez você não queira se expor muito, não tem problema. Mas escreve aí uma dificuldade que você tenha ou que você tenha tido relacionada a finanças. Bota aí para mim, vamos ver. Eu me recordo que eu tenho muitos testemunhos nessa área, né? Eu tenho muitos testemunhos, acho que a maioria deles eu nunca contei aqui, online, né? E um deles é que no começo da minha vida ministerial, eu me lembro de uma visão que Deus me deu. Eu estava numa casa alugada, eu estava começando a minha vida adulta e minha vida ministerial. Então,
realmente na total dependência de Deus, né? Olha aí a Joyce falando, a dificuldade dela é se estabelecer em uma profissão. Olha que interessante, né? Isso pode ter vários fatores, né, Joyce? A minha filha Valentina tem 8 anos. Aí ela perguntou para mim essa semana, pai, qual é a sua verdadeira paixão? Eu falei, filha, eu te falei isso mês passado. Mas criança pergunta e distrai, né? Ela, não, qual é a sua verdadeira paixão, pai? Eu falei, olha, filho, o pai tem várias habilidades, várias formações, mas a minha verdadeira paixão é falar de Jesus. Por isso que eu sou pastor e apóstolo, escritor de livros, e canalizo a minha vida musical nisso. Então, às vezes a gente está aí passando por várias profissões para tentar se encontrar também, não é verdade? Eu estava começando minha vida ministerial e, diferente do que muita gente pensa, né? Não é uma formação teológica que forma um pastor. Tá? A gente é formado na Cova dos Leões, na fornalha, a gente é formado na prática. Imagina, eu tinha ali 21 anos e o meu pastor na época, eu tinha acabado de chegar na cidade do Paraná, chamada Guarapuava, e ele alugou um salão, me deu as chaves e falou, o primeiro mês está pago, agora você se vira aí, Deus te abençoe. O Ricardo falando aí, organizar melhor minhas finanças, isso é importante, né? Billy Graham diz que se a gente conseguir lidar com as nossas finanças, é provável que a gente saiba lidar com todas as outras áreas da nossa vida, né? E tudo vai muito de hábito e perseverança, né? Aí eu precisava alugar uma casa naquela cidade, porque eu estava morando junto com algumas pessoas e aquelas pessoas foram embora e eu precisava alugar uma casa. Gente, eu não tinha crédito, não tinha comprovação de renda, eu tinha 21 anos, né? O salão da igreja estava alugado, a chave na minha mão, e eu dei um passo de fé. O que eu fiz? Eu acordei de manhã com algo dentro de mim. Não foi uma revelação clara, forte, não, foi uma impressão, foi mais uma ousadia do que qualquer coisa. Eu acordei e falei assim, vou pegar meu carro, vou pegar aquela estrada, eu vou passar aquela baixada entre as árvores, vou virar à esquerda, vou entrar num condomínio que tem ali e vou virar na segunda rua. Se tiver uma casa para alugar, eu vou alugar essa casa. Gente, da onde que eu tirei tudo isso? Eu não sei. Veio uma impressão dentro de mim. E aí eu acordei, peguei meu carro e fui nessa direção. Olha aqui a Carmen falando, eu tenho dificuldade de aprender, nem sempre tenho ajuda. Olha que interessante, muitas pessoas não prosperam financeiramente ou porque não encontram a ajuda, né? Ou porque, não é o caso da Carmen, mas porque não aceitam uma ajuda nessa área. Essa semana eu consegui a venda de um imóvel que você, Rafael, orou no ano passado e agora chegou a hora de cumprir meus votos. Amém? Amém. Que bênção, Carmen. Que bênção, querida. Cumpra mesmo. Viu? Glória a Deus. Olha o testemunho tremendo. Olha que testemunho tremendo nessa live. Olha que coisa linda. A Bíblia não fala, Deus não pede para a gente fazer votos, mas Ele diz que se a gente fizer, que a gente os cumpra. E posso abrir um parênteses aqui, pegando esse gancho? O poder do voto é tremendo. Porque o poder do voto é para a gente, não é para Deus. Quando a gente fala, Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo. Você está colocando no altar, você está colocando ali para Deus algo que te marca. E Deus gosta disso. Porque Ele fala assim, agora a gente está falando sério, né? Porque quando a gente se dispõe a viver isso, você está colocando algo de você. Talvez, entre aspas, se colocando em risco, saindo da área de conforto, da zona de conforto, né? Como eu precisava alugar uma casa.
lá em Guarapuava, com 21 anos de idade. E aí eu cheguei, peguei meu carro com essa impressão dentro de mim, peguei aquela rua, passei no meio das árvores bonitas, virei à esquerda no condomínio que tinha. Segunda rua eu entrei, eu não fiquei procurando, eu fiz igual veio no meu coração. E virei à direita, a segunda casa tinha uma placa na frente, aluga-se. Meu Deus, que loucura é essa? E aí eu peguei aquele endereço e fui na imobiliária. Gente, eu não tinha dinheiro para calção, eu não tinha nada, mas eu tinha algo de Deus dentro de mim. Eu pedi para falar com o proprietário daquela imobiliária e eu falei assim, olha, eu quero alugar aquela casa. Ele falou, tá bom. Eu falei, só que eu não tenho essas questões, só que eu quero pintar aquela casa. O dinheiro que eu daria de calção, eu faço a pintura daquela casa. Ele aceitou, me alugou aquela casa e eu fui morar ali. Deus abriu aquela porta, só que eu precisava então me dedicar, trabalhar. O que a fé relacionada a finanças nos desafia? A vivermos a nossa transformação em primeiro lugar. Porque quando a gente é transformado, as coisas se manifestam. É a questão do odre novo, né? Deus não põe vinho novo em odre velho, porque o odre é aquele recipiente de couro que precisa lacear, expandir conforme o vinho novo vai fermentando e crescendo. Por isso, o vinho, o odre velho, né? Ele é feito de couro velho, que não laceia, ele se rompe quando o vinho cresce. O que Deus quer colocar, o Senhor diz, eu tenho cuidado em derramar sobre você algo. Não é nem porque você não merece, diz o Senhor. Eu teria dado tudo imediatamente. Sem nem cogitar, porque eu te comprei. Mas eu primeiro te transformo. Para depois te abençoar. Uau! Aleluia! Que coisa tremenda. Uau! Uau! Ó, o pessoal está escrevendo aqui. Estamos vivendo um momento muito difícil. Acho que a maioria das pessoas como eu estamos com dificuldade na vida financeira. Meire falando. É verdade, Meire. Isso é global, não é local, tá bom? Isso é geral, certo? Nós temos que entender e agir espiritualmente, fisicamente. Espiritualmente, se alinhar com Deus, se deixar ser transformado, como Ele acaba de interferir aqui, né, falando com a gente, buscando a fidelidade ao Senhor. E fisicamente, como? Pensando, o que eu posso fazer para levantar recursos? Uma estratégia que muitas pessoas da área de finanças dão é o seguinte, pega um papel e escreve 50 maneiras com as quais eu posso levantar o recurso. Isso é muito interessante. Por que 50? Não, porque você vai esgotando. E você então vai podendo realmente chegar a conclusões e agir nesse sentido. Olha a Valéria aqui falando, né? Eu fui compradora compulsiva e o Senhor me curou há anos, glória a Deus. Entendi que só Ele podia preencher. Hoje sinto alegria em doar na igreja, que bênção. Algo que também não entendia. Olha que maravilhoso. Eu não entendia quando meu pai dava o dízimo até desempregado. Hoje, aos 81 anos, vejo o Senhor honrando meu pai e minha família, porque Deus é fiel, é verdade. É verdade. Eu quero falar uma outra coisa importantíssima aqui, não como doutrina, certo? Porque a Bíblia nos ensina a gente devolver uma parte daquilo que a gente já recebeu, né? Mas como um desafio de fé que rompe os céus, principalmente com empreendedores ou pessoas que não têm um salário fixo. É você começar a dizimar baseado naquilo que você gostaria de ganhar. Muitas pessoas não têm uma vitória na área financeira porque nunca provaram isso. Semear
de maneira profética, valores dos quais ela gostaria de ganhar. Então, essa é uma orientação profética não doutrinária, mas que nos ajuda, né? O que acontece, gente? Aluguei a casa, fui morar ali, e um belo dia eu tive uma visão. Naquela visão, Deus me mostrou algumas coisas, dentre elas que tinha um devorador dentro da minha casa. Eu vi de maneira muito específica, muito espiritual. E eu falei, Deus, mas eu tenho sido fiel nos dízimos. E Deus me mostrou que sim, mas que a minha liderança não era. E aí isso abria uma brecha para que o inimigo me atingisse. Até um certo ponto você vai caminhar e vai entregar seu dízimo e Deus não vai levar isso em consideração. Mas a partir de um certo momento, quando você tem discernimento, visão, entendimento, isso aí também é cobrado da gente, né? Meire, eu pedi a Deus uma casa para alugar e Ele me deu condições para compra. Uau, gente, isso está demais. Deus está liberando unção nessa live. Uau, mas Deus é fiel, colocou tudo em minhas condições. Que tremendo, que tremendo. Isso é maravilhoso, hein? Deus vai abrir oportunidades para outras pessoas aqui. Uau! Nelma, depois da PAN, tudo ficou diferente, mais difícil. Estamos tendo que nos reinventar. É verdade, né? E tem muitas oportunidades surgindo, certo? Tânia, sou totalmente dependente de Deus. O Senhor tem provido tudo na minha vida. Tudo que vem às minhas mãos dou, diz meu Senhor. A renda que tenho é pensão alimentícia do meu filho. Que bênção. Eu vi muitas mulheres na minha vida ministerial, pastoral, dizimando de dinheiro que às vezes o marido disponibilizava para ela ir ao mercado fazer compras, né? Então, ela honrava a Deus com aquilo, porque o marido muitas vezes não era cristão, ela era, né? Olha aqui, para a glória de Deus, esse mesmo que está na minha casa própria. Gente, que bênção, que alegria essa live, que coisa feliz, né? Bom, nessa visão eu aprendi a importância da aliança. Né? De estar debaixo de lideranças fiéis, né? Isso muda tudo, né? Por quê? Porque a unção ela é transmissível, ela passa, né? A unção é transferível, isso é tremendo. Eu me recordo que depois em Porto Alegre, engraçado essa situação de moradia, né? Eu creio que tem uma unção aqui de moradia hoje, hein? Em Porto Alegre, quando eu voltei, já tinha morado em Porto Alegre uma primeira vez, 3 anos, e depois de rodar um pouco, Deus me mandou de volta para o Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei uns meses numa pensão. Deixa eu contar esse testemunho. Deixa eu contar. Deus me mandou de volta para o Rio Grande do Sul, né? Então eu peguei minha bagagem, meu carro e fui, né? Não foi uma decisão fácil, nada fácil, envolviam muitas outras coisas. Eu conversei com a igreja que me recebeu durante 5 anos e o pastor falou, olha, a gente não tem como dispensar recursos para você no momento, tá? E o nosso pastor na época, o nosso líder lá, ele... Jacira, receba unção para casa própria em nome de Jesus. Você vai testemunhar na live. Eu vou distribuir chaves e bênçãos, diz o Senhor. Não irão acreditar, mas eu farei. Tenham fé e vejam a minha mão agindo, diz o Senhor. Aleluia. Entra, Pai, com milagre na casa da Cíntia agora, Senhor. Pai, que ela tenha a vitória que ela precisa, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha aí, olha a Maria falando visão. Meu apartamento, olha aí, que bênção. Olha aí ela dizendo, depois de 25 anos, daqui 2 meses eu vou registrar em meu nome, baratinho. Glória a Deus, que bênção. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. Aí eu cheguei em Porto Alegre e eu aluguei um quarto.
de uma pensão. Na verdade, enquanto a gente estava na reunião com o ministério em Brasília, o pastor João Carlos Marques, que já está com o Senhor Jesus, ele perguntou para mim: meu filho, quanto você precisa? Eu falei qualquer valor ali, na época, não me lembro. E ele falou: se o ministério não pagar, eu pago. Nós estamos falando de um homem que viveu pela fé, deixou tudo para pregar o evangelho. O que acontece? Os primeiros meses que eu morei em Porto Alegre, ele pagou meu quarto de pensão ali. E depois ele falou assim: meu filho, Deus pôs no meu coração que durante um ano eu vou te abençoar com um valor. E todos os meses, chegava na minha caixa de correio uma carta dele com um cheque naquele valor. Eu me senti muito honrado, porque ele foi um herói da fé para mim. Imagina você receber todos os meses uma oferta de alguém que você admira, de alguém que, às vezes, até no meu lado humano, olhava e dizia: meu Deus, será que um dia eu vou chegar perto, né, desse homem? Será que um dia eu vou parecer com ele? E todos os meses durante um ano. Quando chegou no último mês, ele mandou uma cartinha junto com o cheque. Ele disse assim: hoje termina o meu compromisso com você, né? Então se prepare para que você tenha sua provisão e tal. Eu agradeci, agradeci. No mês seguinte começou a chegar o dobro. No mês seguinte, pastor João Carlos Marques. Tem mais de 200 vídeos dele no YouTube. Tá? Ele já está na glória. Em 2018 ele partiu para a glória. Foi talvez na segunda metade da minha vida ministerial até aqui. Ele foi um pai espiritual para mim, foi um amigo, um homem que orava por mim 7 vezes ao dia. No segundo ano, começou a chegar mês a mês um cheque dele com o dobro. No segundo mês, eu liguei para ele, eu falei: pastor João, eu acho que o senhor se enganou. O senhor continua mandando um cheque para mim e esse cheque está no valor o dobro do que o senhor mandava. Aí ele falou: não, meu filho, o primeiro ano foi um compromisso que Deus botou no meu coração. O segundo é minha prova de amor por você. Oh. Você não imagina o que é isso. Você não imagina o que é isso. É Jesus trazendo uma expressão de amor e de provisão através de alguém honrado, que eu honrava, me honrando. Muitas pessoas não têm suas colheitas financeiras porque elas não honram. Elas não honram seus líderes ou seus heróis. Eu me lembro que num momento de muita dificuldade na minha vida espiritual, né? Um momento que eu fiquei 3 anos numa caverna emocional. O pastor João, antes de eu ir para Porto Alegre de novo e ele fazer isso que eu acabei de contar, o pastor João foi um cara que me ajudou muito em oração. Se você me perguntar assim, vocês se encontravam, vocês conversavam? Pouco. Às vezes que a gente estava junto, não tinha tempo para acabar, certo? Ouvi-lo pregar era maravilhoso. Ele pregava 2 horas, você não queria ir embora. Não desse para ele limite de horário. Agora, terminar, sentar para tomar um café com ele, aquilo ia levar 4 horas, 5 horas, com certeza. Isso era maravilhoso. Mas na maior parte das vezes, ele não gostava de telefone, não ligava para ninguém, ele mandava bilhetes pelo correio. Uma cartinha, um bilhete, que chegavam de maneira precisa. Muitas vezes eram cópias de reportagens, apenas com a assinatura dele, e um versículo e uma frase. Mas eu sabia que ele estava orando por mim.
7 vezes ao dia. Então, nesse final desse período meu de dificuldades e tudo, eu tinha $12 guardado na minha carteira no Brasil. Sabe quando sobra alguma coisinha do tempo das vacas gordas? Eu guardei ali, nem que fosse para ser profético. E um dia eu botei no envelope, encontrei ele num culto que ele foi pregar e semeei na vida dele. Falei, pastor João é profético. Ele orou por mim, me abençoou. E eu tenho certeza que eu colhi muitas e muitas vezes mais. Eu tive a honra de recebê-lo na Suíça a primeira vez que eu morei aqui, em 98 e 99. Os 2 anos ele veio aqui por conta própria. E numa dessas vezes, na primeira vez, a igreja levantou para ele, em particular, uma oferta. Eu botei no envelope, chamei ele no gabinete. Falei, pastor João, que está a nossa semente para o senhor. Ele disse, eu não vim aqui para isso. Eu falei, eu sei, mas se o senhor não aceitar, o senhor impede a nossa bênção. Ele falou, bom, então, já que é assim. Ele falou em línguas, e nisso o filho dele, pastor Carlos, um grande abraço, se essa live chegar até você, com quem eu tive a honra de trabalhar por 5 anos, como segundo pastor dele, em Porto Alegre. Ele estava entrando no meu gabinete aqui na Suíça, e o pastor João só fez um sinal e o Carlos interpretou. Ele não estava ocorrente do assunto, mas ele entrou pela sala e assim o pai dele fez sinal. Ele tinha falado em línguas e fez um sinal e o Carlos interpretou. E a interpretação foi o seguinte, eu vou te dar 100 vezes mais. No final de 2 anos aqui, naquela época, eu abri uma gaveta com todas as minhas faturas dentro, meus pagamentos, e reuni aquilo e fiz uma contabilidade. Tinha ali, exatamente, 100 vezes mais do que eu tinha semeado na vida dele. Isso é para te provar, para te dizer que vale a pena. Vale a pena. Eu me lembro que eu estava em casa uma vez e eu tinha acabado de ser muito confrontado por uma determinada pessoa que estava precisando de um valor e que me pediu aquele valor. Eu não tinha aquele valor para dar. E eu disse para aquela pessoa assim, olha, não tenho como te dar isso agora. Você não pode esperar. A pessoa falou, não. Você disse que ia me ajudar e eu preciso disso agora. E eu fui desafiado ali. E no meio daquela conversa, toca a minha campainha. Eu pedi licença para aquela pessoa, abri a porta, e era um homem do correio. E perguntou assim, aqui é a casa do senhor Rafael Medeiros Augusto? Eu falei, sim. Ele falou assim, eu tenho uma remessa para o senhor. Eu falei, o que é? Ele falou assim, é esse valor em dinheiro. Era o valor que aquela pessoa estava me pedindo. Eu peguei, assinei um papel, peguei o valor, fechei a porta, e a pessoa falou o que era. Eu falei, o recurso que você está me pedindo. Aquilo foi incrível. Para mim. Aquilo foi mais importante para mim, talvez, do que para aquela pessoa. Eu me lembro, outra vez, nesse mesmo apartamento, eu estava chegando em casa e tinha uma sacola na porta de casa. Tinha ali leite, iogurte, carne, verduras. E no fundo tinha um envelope com um valor em dinheiro, escrito de Jesus para Rafael. Eu não sei se é aquela caligrafia de Jesus, mas eu sei que se não foi ele diretamente, foi alguém que ele mandou para fazer aquilo. Eu quero dizer para você, Deus é fiel, Ele é o fiel escudeiro, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem nos forjado em todas as situações, para que nós o encontremos nessa área. Ele tem permitido situações para que ele se revele nessa área. Isaías 45, que eu preguei ontem, fala disso, né? Que ele diz para Ciro,
né? Uma profecia dada 150 anos antes de Ciro nascer. Isaías profetizou aquilo e foi registrado. E Deus falou: vou te dar os tesouros encobertos, as riquezas ocultas, para que tu saibas que eu sou Deus. Então, Deus também se revela através da manifestação de recursos. A bondade de Deus, o amor de Deus se manifesta através da manifestação de recursos. É impressionante porque ele fala isso quando ele diz assim: olhai para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, mas Deus as alimenta. Vocês valem muito mais do que elas. Deus, quando Ele nos supre e quando Ele nos abençoa, Ele não é apenas o Deus do básico, né? Quando a gente vê um dos nomes de Deus, é o Deus mais do que suficiente. Ele é exagerado. Ele é mais do que suficiente. Ele é extravagante, né? Ele não pode negar a si mesmo. É isso mesmo. Então, ele diz para você: olha para as flores do campo. Você já viu a flor do campo? Gente, tem cada flor aqui mesmo. No Brasil tem umas flores lindas. Eu me lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 8 anos. E tinha um irmão da igreja onde eu cresci, que ele tinha uma fazenda, um sítio. E ele tinha recebido uns missionários dos Estados Unidos. Então eram os caras muito altos, né? E eu, criança, os caras ficam maiores ainda, né? E a gente foi passar um dia com a igreja na fazenda dele. E aqueles americanos estavam maravilhados com a beleza natural do Brasil. E aí nós saímos um pouco ali no meio do mato mesmo, vamos dizer assim, né? Um pouco aquela mistura de cerrado com floresta, né? E tinha umas flores do cerrado fenomenais, e aqueles americanos estavam loucos. E um deles me pegou, falou assim, fez gesto lá comigo, né? E perguntou se eu podia subir nele aqui para tirar uma foto de uma flor que estava muito alta numa árvore. E eu me lembro de como eu senti medo, como eu me senti alto para tirar a foto daquela flor. Aquela flor era incrível. Quando eu vejo algumas flores aqui na Europa, eu lembro da minha sogra que costura, que pinta. Eu falo: meu Deus, parece uma costura, parece uma pintura, parece uma coisa de mentira. Você chega perto e você vê que ela está plantada no chão. Se estivesse num vaso, você diria: não, é de plástico, é de mentira. E Deus diz assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Assim Deus quer cuidar de nós, assim Ele cuida de nós. Que nós nos sintamos confiantes e descansados nele. Eu sei que não é fácil para você. Eu sei que tem dias que a ansiedade toma conta do seu coração. Tarai achando que rovou e paz. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Eu tenho colhido as tuas lágrimas, diz o Senhor. Não olharia eu para ti, diz o Senhor. Uau! Deus tem um amor incalculável por nós. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Meus amados, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida financeira. Quero orar não só pelo suprimento de recursos, mas eu quero orar pelo fluxo de abundância, de ideias, de projetos. Tem pessoas aqui que Deus tem dado empresas nas mãos, projetos. E consagra ao Senhor, consagra o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Pai, eu abençoo cada um que está entrando ao vivo nessa live. Quebra cadeias agora, rompe grilhões. Teria larraço de casa. O Senhor diz: terei misericórdia de vós. Teri calabaham.
e derramarei sobre vós as minhas bênçãos. Teto parra sudekevia, para que tu vejas até o fim desse dia a minha provisão e saiba que eu sou Deus. Ei, darayashan, e tu me darás a glória, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Gente, eu preciso acabar essa live, não estou conseguindo. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Se Deus quiser, a gente vai voltar amanhã com essa temporada Música no Perfume. Mas antes de você ir, prepara o seu coração, semeia na vida do seu pastor, semeia na vida do seu líder. Se você deseja semear também na nossa vida, como honra e consequência do que Deus tem feito através da nossa vida, para com a sua vida, está aqui meu e-mail, que é o meu Pix. Fica à vontade, cumpra os seus votos. Cumpra os seus votos. Aleluias. Uau. Semeie no reino. Tem gente aqui que conhece pessoas, missionários, que fazem obras maravilhosas. Semeie. Amém? Se nós temos sido voz apostólica e profética na sua vida, está aqui também a oportunidade de você semear. Que Deus te faça participante do meu galardão, das ricas bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Eu vou salvar essa live. Eu tenho salvado as lives e botado elas também no YouTube. Então, você pode clicar no link da minha bio e ali no rodapézinho tem as minhas redes sociais. Tá? Vem para o grupo do Telegram. A gente bate um papo no grupo do Telegram, a gente faz enquete, se conhece. Ali não tem algoritmo que atrapalha a nossa comunicação. Então, no link da bio você tem um acesso para o grupo do Telegram. No link da bio ainda tem alguns momentos ali disponível, alguns e-books que eu escrevi, que estão ali, que é uma forma também de você adquirir e investir no nosso ministério. Ore por nós, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pela vida de cada um de vocês, gratidão é minha, Ricardo, gratidão pela vida de vocês, que tem feito o Café com AP desde 2016 uma realidade, uma janela do céu para as nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande beijo. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.